Como é que você vai começar a plantar num pequeno espaço? Antes de mais nada, informação. Informação é a coisa mais importante que tem para a gente fazer as coisas pequenas ou grandes, num pequeno espaço ou num grande espaço. E a primeira informação é escolher esse pequeno espaço. Mesmo que seu espaço seja a varanda de um apartamento, tem opções de escolha desse espaço. Tem um lado que bate mais sol, tem outro lado que bate menos. Tem hora que o sol que bate é mais forte, por exemplo, o sol do oeste, ele é sempre muito mais intenso que o sol do leste. E a gente também precisa aprender formas de otimizar esse espaço usando recursos de verticalização. Então a primeira coisa que a gente precisa é encontrar e organizar esse primeiro espaço, considerando a intensidade de luz e o quanto a gente pode ou não verticalizar para otimizar o mais possível esse lugar. Eu fiz um vídeo aqui que você pode assistir, onde eu estou mostrando que os vasos dão muito mais trabalho, eles ocupam mais espaço porque eles têm bordas e essa borda encontra com a borda do outro vaso, criando espaço de quase 10 centímetros entre os vasos. O vaso circular vai criando quadrados ou triângulos de espaço vazio e inútil quando você junta cada um deles. E além disso, num vaso você não consegue criar um solo, mas numa pequena caixa de 50 centímetros quadrados ou de 1 metro quadrado, você já consegue criar solo, consegue fazer com que as plantas tenham relações pelas raízes e consegue pôr muito mais plantas por área. Na realidade, em 1 metro quadrado, você coloca o dobro de plantas que você colocaria se você ocupasse esse espaço com vasinhos. Depois que você entender bem como usar o seu espaço, é importante aprender como é que você pode fazer solo. Nessa caixa, por exemplo, que eu estou começando, eu só tenho terra para o fundo da caixa. Ela vai ficar mais da metade sem terra. Você não precisa necessariamente comprar terra ou trazer terra de algum lugar. Você pode fazer isso, mas você também pode começar a construir solo em cima do que você já tem ou a partir da base do seu espaço com resíduos orgânicos. Você pode usar os resíduos da sua cozinha, você pode conseguir resíduos em algum supermercado, em algum lugar que vende hortaliças e fazer uma compostagem laminar ou fazer uma compostagem comum aqui dentro da caixa. Eu criei a compostagem laminar para facilitar o meu trabalho na cozinha e poder devolver com facilidade os resíduos para a horta. E o que a gente verificou é que é uma técnica excelente para fazer solo. Todos esses canteiros que você está vendo aí foram feitos com compostagem laminar, sem colocar terra de nenhum lugar, aproveitando os resíduos da cozinha do restaurante desse hotel fazenda. Eles têm muito resíduo e a gente foi fazendo várias camadas de resíduo orgânico, palha, serragem, folhas secas, o material seco que você tiver unido com os resíduos pode ser usado para fazer solo. A terceira coisa importante é saber quais plantas você pode combinar. As plantas têm relação de companheirismo entre si, onde uma ajuda a outra, e também têm relações antagônicas, onde elas liberam exudatos e substâncias que inibem a microvida da planta ao lado, e isso faz com que elas não se desenvolvam bem juntas. Então, num pequeno espaço, você precisa saber quais plantas combinar. Por exemplo, morango com cebola vai muito bem, mas com couve não. Então, você pode já escolher um conjunto de plantas que você vai colocar. Isso faz com que você possa adensar mais, colocar mais plantas por área e também que elas cresçam melhor num pequeno espaço. Isso aliado com a verticalização que você pode fazer, vai otimizar muito o seu pequeno espaço e você vai produzir mais do que você imagina. Olha só essas relações de plantas e quanto você pode produzir em 1 metro quadrado. Depois de organizado o seu espaço, você saber o que você vai cultivar e como você vai combinar as plantas, é claro que você vai precisar cuidar dessa planta e esse cuidado envolve a irrigação. O importante para irrigar é que você confira a terra e veja se a sua irrigação se aprofundou de 10 a 15 centímetros no solo. O solo tem que estar úmido a essa profundidade. Isso é suficiente para manter as suas plantas bem irrigadas. E cuida para não irrigar demais. Muita gente fica preocupada que o canteiro seque rápido, acaba molhando demais, forma limo em cima da terra e as raízes não aguentam esse encharcamento. A grande maioria das plantas não aguenta. Alguns cultivos, como o arroz irrigado que a gente faz aqui, são plantas que têm estruturas especiais, aerênquimas, que fazem com que elas consigam ficar mergulhadas na água. Mas as plantas precisam de ar ao redor, precisam de umidade e não encharcamento, e para você saber se está no ponto certo, é só mexer na terra e ver se a 10, 15 centímetros de profundidade o solo está úmido. Com informação organizada e dando um passo de cada vez, você pode colher orgânico saudável do plantio até a colheita, tirar muito alimento, muito mais do que se imagina normalmente de 1 metro quadrado
e realmente levar saúde para casa, mesmo que seja numa pequena porção que a gente pode colher em casa. Sempre vale a pena porque é mais saúde e é muita alegria, muita satisfação a gente colher o nosso alimento. Eu deixei toda a minha vida na cidade, a minha vida de teatro, para cultivar o meu alimento, para viver no campo, e não tem um dia que eu me arrependa. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se você tem uma pequena varanda, um pequeno espaço, um quintal, vale muito a pena se informar, organizar esse espaço, aprender a fazer solo, como combinar as plantas e aí manejando cada uma delas para você conseguir essa colheita abundante. Tudo é possível num pequeno espaço quando você tem informação. Acompanhe a gente aqui que tem sempre muita informação sobre como cultivar orgânico, como trazer saúde para a mesa, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.